aqui de referência. Então, olha, pá, eu ainda não arranjei nome para isto, mas não faz mal. Era fixe iniciar com o nome, estás a ver? Mas pronto, não vou dizer nenhuma das opções. Se calhar até ao fim da conversa encontramos. Se calhar até ao fim da conversa encontramos. Pronto, basicamente o que é que isto é? Uma conversa normal, de bar, a imaginar que estão aqui mais 50 pessoas. Estás a ver? E que estamos só nós os dois a falar. Mas faz-me confusão quando está muita gente à volta e quer ter uma conversa e não consigo. De qualquer das formas, vou tentar imaginar o que estás a sugerir. Yeah. Não, mas no sentido em que estamos só nós os dois a falar, para ter sempre noção das pessoas que vão ouvir. Percebes? Ok. Não estava a perceber. Ok. Bom. Mas o que eu costumo fazer, ou costumei fazer, é dar a liberdade ao convidado, neste caso Luís Pucarinho, para se apresentar, mais ou menos, de onde é que é, o que tu quiseres dizer, percebes? Para não ser eu, para já facilita-me porque não vou cometer nenhum erro. E depois porque, pá, podes querer falar mais disto da tua vida ou não, ou mais deste aspecto, percebes? Ok, então eu sou o Luís, não é? Luís Pucarinho, porque sou o último descendente homem da família Pucarinho direta que tenho. Há mais alguns elementos dessa família, eu já vou pegar nesse assunto. E também assumi há alguns anos, há cerca de 10 anos, esse nome como artista, porque tive muitos projetos de conjunto que não tinham o meu nome, embora eu fosse o compositor e escritor das letras e tal, mas não tinha o meu nome, eram conjuntos, não é? Nasci em Alcácer do Sal, que é uma cidade do distrito de Setúbal, tem um rio e um castelo fantástico, é uma cidade linda e pequena, tem para aí 7.000 habitantes neste momento. O que é pouco. E estou-te a falar de um segundo concelho maior do país, e no total do concelho terá 14.000, mais ou menos. Entre as aldiolas e tal. É muito. O segundo menor concelho? Maior concelho. Mas em termos de terreno? De território. Okay. Maior é Odmira. De população não. Tem uma densidade muito baixa. Não me estava a fazer bem sentido. Eu estava a suspeitar que aquilo agora fosse crescer muito, porque está muito perto das praias, da Comporta e não sei o quê, e aliás a aldeia da Comporta faz parte do concelho de Alcácer e a praia faz parte do concelho. E é uma praia muito requisitada por... Sim, agora sim. No meu tempo quando tinha atividade, não. Quando tinha atividade. O que era fixe para ti? Podias ir aproveitar na rua. Eu acampava lá montes de dias, e era um parque de campismo logo a seguir à duna principal, portanto a praia, a duna, e era onde é o parque de estacionamento agora, havia um parque de campismo onde as pessoas deixavam as tendas o ano todo. Pronto, mas já lá vamos, estava-me a apresentar. Então eu nasci lá e fui para o infantário, como muita gente foi naquela altura, até porque os infantários eram uma novidade. E quem me ia buscar o infantário era o meu avô com uma carroça e um burro, não é? Portanto, estamos numa época de transição da vida rural para uma vida mais urbanizada, embora Alcácer não se possa considerar uma cidade grande, mas pronto, em relação ao que era, já é bastante mais urbana. E estávamos na fase dessa transição, e depois cresci ali, e aos 10 anos mais ou menos a minha mãe chateou-se comigo porque eu não conseguia ser persistente naquilo que me propunha, ou que ela me propunha nas atividades pós-escolares. Vais para o karaté, e eu estava uma semana e fartava-me. Vais para o futebol, e estava uma semana e fartava-me. E vais para a ginástica, e vais para aqui, e vais para ali, para a canoagem, tudo, e fartava-me tudo. E uma vez fui para a banda filarmónica, e passado uma semana fartei-me, e ela passou-se e disse: não, agora
Agora, e pegou-me na orelha e agora vais mesmo porque tens de te habituar a cumprir, a ser responsável com as tuas decisões e por aí. E foi isso que me fez entrar na música, portanto eu fui obrigado, não fui voluntário. O que é certo é que... Então, desculpa, hoje, se calhar, tiveste sorte em ter sido a Filarmónica que a tua mãe te puxou a orelha, senão hoje tínhamos aqui um judoca ou um futebolista. Não sei o que é que seria, e também não sei se foi sorte. É o destino. Foi o que foi. É o destino. E às tantas, passado ali um mês, não sei o quê, o senhor lá da banda começou a achar que eu tinha jeito e começou-me a estimular. E o que é certo é que eu pulei logo uns degraus e passado pouco tempo puseram-me logo um clarinete nas mãos e tal. Comecei com o clarinete e apaixonei-me por música clássica porque nós tínhamos um maestro do Norte que era militar, que tocava na banda da GNR, era sargento-chefe, tocava violoncelo e era muito exigente, mesmo muito exigente. E eu, como tinha um pai também muito exigente no trabalho e tal, identifiquei-me de certa forma com aquilo. Viste uma figura paternal quase. Exato, mas mais à frente, porque o meu pai, embora fosse uma pessoa muito criativa e mente aberta, tinha pouca formação, era construtor, tinha uma empresa de construção e não me podia oferecer outros horizontes. Estás a entender? A nível de conhecimento e de sensibilidade, sobretudo. Eu só sentia que ele não percebia o que era a sensibilidade em certos moldes, noutros sim. E aquele mestre fez-me despertar isso, não é? Pôs-me a viver a sensibilidade, a vibrar música, a sentir coisas. Ele explicava aos músicos a peça que estávamos a tocar. Isso é bom. Claro. Já apanhei um maestro assim. Exato, e é importante, como tu sabes. E contar-te a história da peça e do compositor. Tu tens que saber o que é que estás a interpretar. Curiosamente, o maestro que eu apanhei foi agora na minha experiência em Lisboa. É o atual maestro da banda da Amadora, da Sofia, e ele é o primeiro clarinete da Sinfónica da GNR. É engraçado. Hélder Gonçalves. E apanhei essa antes de começar a preparar a peça. Começa, como vocês sabem, o tal, fez esta peça porque isto, aquilo e não sei o quê. E às tantas, porque falaste nisso, eu toquei ainda na Sinfónica da GNR. Tocaste na Sinfónica da GNR? Toquei. Olha, coisa que eu não sabia. Num registro curioso, se quiseres já lá vamos. Desculpa, cruzaste com o Francelino. O Francelino tocava o quê? Trompa. Francelino Domingos aqui da... Não me lembro. Aqui de Barrancos? Não me lembro. Opa, eu era muito novito, não me lembro. Queres uma? Tenho aqui ainda. Ok, então... Obrigado. Olha, eu esta vou abrir. Eu não consigo abrir com o iscar. Então... E abrir com os dentes. Então, estamos a falar de cerveja, de abrir com os dentes e iscar. E então... fui de certa forma obrigado a ir para ali, mas entusiasmei-me com aquilo e aos 12 anos comecei a escrever música. Ok. Nossa, porque eu tinha um sentimento muito grande cá dentro que precisava de expelir. E é só na música que sentiste essa... Foi um escape que eu descobri. E porquê é que eu tinha esse sentimento? Porque tenho uma irmã 10 anos mais velha que era muito sentimentalista e me transmitia valores femininos, sobretudo, não é? Na altura, e desabafava comigo porque com os meus pais não podia. E ela lia muitos livros e lia para mim e despoltou em mim este lado da sensibilidade e tudo mais, e eu, para expelir o meu sentimento, não era tanto a literatura, começou por ser a música e comecei a escrever. E juntava uns amigos lá da banda para tentar tocar aquilo, e ele soava mal, obviamente, né? Mas já tinha uma noção de construção, com que era preciso uma tuba, não é? Porque aquela coisa dos naipes, nós começamos a perceber a função da... Sim, não basta teres um clarinete, um trompete e um saxofone. Exato, começamos a perceber a coisa. E então, e começou aí, a cena criativa.
Porque eu chateava-me a cena da interpretação. Porque a cena da interpretação, por mais que eu admirasse aquilo que o mestre nos transmitia, de estarmos a interpretar uma história que alguém sentiu, eu pensava, mas eu também tenho uma história, eu também sinto coisas. Não é? E não estavas a transmitir a tua, estavas a transmitir a de um terceiro. Exatamente. Nem sequer conheceste, e que se calhar o mais engraçado da música é que, da música e não só, não é? Por exemplo, de um livro, mas o livro, como é por palavras, se calhar é mais fácil. Se calhar tudo o que não envolva palavras, um quadro ou uma música, uma escultura, o sentimento que eu tenho ao produzir esse material pode ser totalmente diferente do sentimento que tu tens ou a observar um quadro ou a replicar a música que outra pessoa fez. Óbvio. E a menos que sejas tu que componhas e que dirijas a banda, por exemplo, e que nesta parte, por exemplo, um fortíssimo em que queres que tudo arrebente e eles se calhar não estão num fortíssimo tão forte como tu querias, e bates a perna e dizes não, tem que ser assim porque eu quero que seja assim porque fui eu que compus para ser assim. Pois, mas não, até nem era esse muito o meu ponto, porque já te vou explicar a seguir, porque depois a esse nível percebi outras coisas. Tem a ver, percebi o que era a construção mútua, mas isso já é mais tarde. Aos 10 anos comecei a escrever e aos 14 anos fui para o conservatório e mudei de instrumento, mudei para o oboé. E o meu professor era sargento-chefe também da Sinfónica da GNR. Portanto, o meu mestre era sargento-chefe em violoncelo, o meu professor era sargento-chefe, eram chefes de naipe em oboé. E o filho da minha vizinha era capitão, era o mestre da banda sinfónica. E depois ainda veio um contramestre para a banda filarmónica, que tocava flauta e flautim, e depois veio um outro que era o Freire, que tocava clarinete. Ou seja, comecei a relacionar-me com muita gente da banda sinfónica. E eu tocava, tocava bem, não é? E o mestre começou a puxar por mim, sugeriu-me ir para o conservatório, fui para o conservatório, mas mudei de instrumento porque não havia horário para a minha disponibilidade. Eu só podia mesmo ao fim de semana. Foste para o conservatório onde? Em Setúbal. Só podia ir ao fim de semana. Os professores de clarinetes ao fim de semana estavam cheios com os alunos, então mudei para o oboé. Curiosamente, o meu professor de oboé era mais ou menos inimigo do meu mestre. E o meu mestre ficou fulo quando eu mudei para o oboé. E eu depois, quando mudei para o oboé, o meu professor chateava-me que eu não podia tocar clarinete por causa da embocadura, porque ainda estava a fazer embocadura no oboé, não é? Completamente diferentes. E o outro chateava-me porque eu tinha que continuar a tocar clarinete porque eu ainda não tinha um oboé próprio, não é? Eu só tocava aos fins de semana. Depois o conservatório emprestou um oboé, depois a minha mãe comprou um oboé. Quando ela comprou, sim, comecei a tocar na filarmónica oboé. Mas no meio disto, como não podia tocar clarinete e bati o pé, o gajo manda-me ajudar naipes mais fragilizados, neste caso percussão, onde não precisava de usar a boca, não é? E não ias estragar o teu trabalho de oboé? Então o meu trabalho ali, com 14 anos ou 15, era a gerir a percussão, era dizer, epá, tu não estás a dar a bancada no bombo certa, não é? Mas eu estava a falar com pessoas de 50 anos, pois, e de 60. E que têm muitas manhas. E que dizem, pá, então nisto há 30 anos, quem és tu, puto, para vir aqui, coisa, tá. E então o mestre sugere-me peça que Tchaikovsky, em 1812, grande peça, não é? Que no fundo é a fuga da Rússia dos franceses, e que há uma parte em que ouvem-se canhões e que o bombo simula os canhões, só que a nível da escrita os canhões são fora dos tempos fortes do compasso, não é? E ninguém conseguia fazer o raio dos canhões. É preciso teres uma boa noção rítmica e... Lá vai o Luís fazer os canhões. Os gajos até compraram um bombo de concerto, daqueles que giram e bum, e então, e aquilo também tinha um solo de oboé, essa peça no início, que era
Então eu no início da peça ia fazer o solo da oboé e ao fim ia fazer os canhões para o fim. E quando cheguei aos 16 anos já tocava oboé fixe, e o meu professor diz-me: pá, tu vais para a GNR. Para a GNR, mas eram, sei lá, não sei quantos a concorrer, não sei quantos cães a um osso, não? E tinhas a vida feita. Pronto, mas eu tinha uma data de cunhas, não é? Desde o capitão aos sargentos-chefes todos que estavam à minha volta. E o que é que o meu professor começou a fazer? Uma coisa que ele chamou de pré-voluntariado. Ou seja, levava-me para Lisboa, com 16 anos, para os ensaios da banda. Onde é que são os ensaios da banda? Na Ajuda. Ok. Eu moro mesmo perto da Academia Militar. E sou na Academia. Portanto, aquilo tem várias secções e uma é onde está a banda. E é aí que eu tenho o primeiro choque com a música clássica. Em simultâneo comecei a tocar na Orquestra do Barreiro, na Orquestra do Conservatório de Setúbal, não sei o quê. E começam muitas coisas a afrontar-me. Tens os tiquezinhos todos de orquestra, estás a tocar e... Tinha. Por acaso não. Eu transportei um bocadinho esses, eu não gosto de nada. Transportei um bocadinho esses tiques depois, não voluntariamente, mas instintivamente, para a guitarra. E isto para te dizer que entretanto comecei a tocar guitarra com os amigos na escola, não é? Assim, aquelas brincadeiras de adolescente. E depois apresentaram-me uns cantores na altura, um tal de Zeca Afonso e umas coisas assim, não sei o quê, e começaram-me a fazer perceber que as letras afinal serviam para alguma coisa, que aquilo tinha um significado. E é aí que eu descubro que afinal havia mais pessoas que pensavam como eu, porque eu não dizia a ninguém aquilo que pensava, não é? Eu achava que aquele tipo de organização musical, como era nas orquestras, que era tudo muito formalizado, não é? Então eu ia para a Orquestra do Conservatório e do Barreiro, e iam as tias todas, as meninas pipis que vinham de limusine quase, deixadas à porta do auditório, para irem tocar, que fatos caríssimos. Como se fosse uma ópera no século XVIII. Que fatos caríssimos e todas bonitas e cheias de perfume. E lembro-me uma vez que esqueci-me dos sapatos e toquei de ténis no Luísa Todi, num concerto lá no auditório. Então, eras chefe de naipes? Eu? Sim. Não. Então vá lá, não estavas ali logo na primeira fila? Não, e os oboés são mais interiores. E então era eu e uma colega minha, estávamos os dois no mesmo nível, mais ou menos. E então, mas colado a mim estavam as violas de arco e não sei o quê. Lembro-me disso. Por acaso a organização daquela orquestra era um bocado estranha. E às tantas, aquilo era muito perfume, mas cada vez que a rapariga pegava no arco e tocava na viola... Vinha-te um ar do perfume dela? Não, vinha-me um som completamente desafinado e mal tocado e não sei o quê. E eu pensava que isto é só fachada, esta vem para aqui cheia de salamaquecos e não toca nada, não é? Era só para ser menina bonita, porque nessa altura ir para o conservatório era muito caro. Era mais ou menos o equivalente a 120 euros por mês, hoje, não é? Hoje é aceitável, na altura era caríssimo, era para quem tinha dinheiro. Meu pai, como era construtor, ganhava bem, eu podia fazê-lo, mas era uma coisa muito já no limite. E era um tudo ou nada, ou te aplicas ou coisa. Mas aquilo era tão natural em mim que eu, quando cheguei ao primeiro ano do conservatório, transitei para o segundo. E quando cheguei ao terceiro, transitei para o quarto. Portanto, eu ao terceiro ano do conservatório já estava no quinto grau. E os meus pais acreditaram mesmo. E depois o maestro falava bem de mim, não sei o quê, e compraram-me um instrumento. E depois a cena da Sinfónica, meus pais me viram a minha vida resolvida. Este gajo vai. Já está orientado. Já está. Fizemos uma outra. Eu comecei a ir para os ensaios lá da GNR e não sei o quê. E acabava os ensaios. Formava o meu instrumento pequenito, não é? 16 anos. Puto, maçarico, não sei o quê, e puxava-me o cabelo aqui atrás, chamando as fodas à galo, e dava-me bicaradas, e vai lá carregar a minha tuba, e tens que limpar o saxofone, e tens que não sei o quê. Eu não estou aqui, pensava eu para mim, mas eu não tinha coragem nem maturidade para enfrentar aquelas pessoas, não é? Mas comecei a ficar com uma assim, mas isto não é música, isto não é sensibilidade.
aquilo que eu estremecia de sentimentos ao tocar com aquela orquestra, porque passei-me, não é? Eu saía de uma filarmónica, meti-me ali no meio, aquilo quando começou a tocar, faltava-te a respiração de emoção, não é? Porque eles tocam mesmo. Eu fui ver um concerto deles em outubro. Como é que aquilo se chama? Não faz mal. Mas ali para os lados de entre Cascais e a Amadora, quer dizer, também é bem da longe. Carcavel. São qualquer coisa. São Domingos de Rana. Foram lá dar um concerto. E foi o Hélder Gonçalves que me disse: olha, amanhã vou ter um concerto com a Sinfónica, não sei o quê. Aparece, era de Borla. E fomos lá, havia umas festas. E eles tocam mesmo. Só aquela percussão que tu comparas. Eu que venho do meio pequenino, e para mim, por exemplo, eu estou farto de dizer isto, que é, eu tenho noção que a banda de Barrancos, principalmente agora que estamos a passar por uma fase negativa, não é que não tocamos nada, mas quando tu ouves alguém que toca mesmo a sério e que tu vês a percussão, que são 5 pessoas, parecem baratas tontas, de um lado para o outro, agora estão a tocar xilofone e depois já vão tocar triângulo e depois não sei o que mais. Mas isso aqui é um percussionista, não é? E depois tu olhas para uma banda que tem tão poucos recursos e que tens que te contentar com o que tens e tentar fazer o melhor, e percebes, não. É tal cena de, por exemplo, eu aqui, toda a gente diz que eu toco bem trompete, mas eu chego à faculdade, por exemplo, e apesar de não ser um curso prático, mas comecei a conhecer muita gente que estuda na ESMEL, do meu curso que tem 8º grau em trompete e não sei o quê, e eu não toco nada e eu não percebo nada de música, zero. E tu estás aqui e achas que és o Cristiano Ronaldo e chegas a Lisboa e tens 50 mil igual a ti e tu és o pior deles, estás a ver? Tipo, começas a ganhar outra arcabouço e percebes? Isso é curioso tu estares a dizer isso, porque há bocadinho estávamos a falar de estrelas ali, não é? É um tema que eu uso muito para nos comparar na vida. A minha relação com a vida e com a música é muito filosófica, mas se tu observares o planeta Terra de longe, não é? Tu não vês pessoas, não vês nada, vês os continentes. Se observares mais de longe, vês a Lua e depois a Terra. Mais de longe verás Júpiter, Marte, Lua e Terra, e afastas-te e vês o sistema solar, não é? E depois afastas-te mais e deixas de ver a Terra e vês outro sistema solar ao lado, não é? Que até por acaso tem 2 estrelas e não sei o quê. E se te afastas mais, vês uma série deles e começam a ser dezenas, centenas, milhares, milhões de sistemas solares, e quando te afastas vês a galáxia, certo? E quando te afastas mais, vês outra galáxia ao lado, e depois vês dezenas de galáxias, centenas, milhões de... O que é que tu és, man? Yeah. E o problema é que tu nem precisas ir tão longe. O problema é que tu nem precisas ir tão longe. Pois não, mas... tu nem precisas sair de Portugal para veres o quão pequenino tu és. Exato, mas pronto, vale o que vale, é uma comparação. Yeah. Sim, a nossa insignificância, não é? Mal comparado com aquilo que estavas a dizer, e bem, que pá, há sempre alguém que nos impressiona, há sempre alguém que faz uma coisa melhor que nós, há sempre alguém, e isso são sempre lições de humildade, não é? Yeah. E a humildade é uma coisa que devia ser dada na escola, nas áreas sociais, porque o que eu vejo muito hoje, e sobretudo na nossa área, são superstars, são pessoal que quer ser superstar, já lá vamos, mas esquecem-se que é efêmero e que passa muito rápido. E que ser superstar não é ser músico, e a responsabilidade social de um artista é uma coisa muito complexa, e é uma coisa, a visibilidade que tu tens é uma coisa que precisa de ter muito background e muita humildade para ser conseguida. Tu não podes falar para uma massa
porque tens o corte do cabelo do Cristiano Ronaldo e uma tatuagem, e agora chegas e tens não sei quantas luzes. Isso não é nada. Não, tu tens que ter um conteúdo. Agora lá vamos. Voltando atrás e com o meu choque com a banda lá sinfónica e com as orquestras, os perfumes e a malta que não sei o quê, comecei a perceber que havia várias fachadas, não é? Num lado, os que iam todas as coisas não tocavam nada, e os outros que tocavam depois eram umas bestas, que afinal eram tão sensíveis de um lado e tão pouco sensíveis do outro. Isso começou-me a querer fazer com muita confusão. Em simultâneo eu estava a tocar guitarra com os meus amigos e a começar a perceber durante a adolescência o que é que era o sentimento de liberdade, a necessidade de ser livre. Todos sentimos isso na adolescência. Os nossos pais não nos compreendem, nós estamos a descobrir o mundo, queremos ir voar e fazemos disparates e por aí fora. E às tantas, quando conheci esses autores, que foi um senhor que era poeta, que nos mostrou, e era serralheiro, comecei a perceber que a linguagem musical ia mais além do que interpretar um gajo que morreu há 300 anos ou há 200, que ainda por cima só o estou a interpretar porque faz parte do monopólio de venda de partituras. Mas isso é outra história ainda, não é? E isto leva-me à minha primeira grande intervenção pessoal de revolta, que foi chegar ao momento de concorrer para a GNR e dizer não vou. E a minha mãe, o quê? Eu gastei 400 contos no oboé, eu paguei não sei quantos anos de conservatório. O quê? Eu não vou. Eu para aquele sítio não vou. Aquilo não é a cena. Não sei o quê. Então a guitarra que eu tinha em casa, que não era minha, era emprestada, que eu já tocava mais guitarra do que oboé, não sei o quê, partiu-me, não é? Criou-me um problema com o meu amigo. Como é que tu chegas ao teu amigo então, e a guitarra? Pá, olha, a minha mãe partiu a guitarra. E então fugi de casa com 16 anos? Já, com 16 anos. Foi a minha primeira tentativa de fuga, que não funcionou, nem essa noite durou, porque eu escondi-me ali no olival a pensar na vida, e quando ouvi a minha mãe, Luís, a gritar lá ao longe, ele bateu-me e voltei. Depois mais tarde fugi outra vez, já tinha carro. Essa foi Foste a um olival mais longe. Fui até ao norte do país, essa já foi mais longe, mas depois falei com ela ao telefone, bateu-me um sentimento e voltei outra vez. E era nesse preciso momento que essa revolta de não ser entendido pelos meus pais, que eles nem queriam saber tão pouco as minhas razões, não é? Porque não faziam sentido numa lógica prática, não é? Como é que este gajo cheio de qualidades no que faz e com a papinha toda feita não aproveita uma carreira e um ordenado fixe? Os gajos ensaiavam 2 horas por dia e tinham o resto do dia livre e tinham lá o ordenado batido, e era o que a minha mãe queria para mim, e eu conseguir isso aos 17 anos era realmente um descanso. Sim, ouvi GNRs da Sinfónica dizer que é o melhor que eles podiam ter. Claro, então tu já com uma reforma boa, depois que é temprana. Chegas aos 50 anos, vais para casa reformado, né? Tanto que o meu mestre da banda ensaiava 3 bandas, ele chegou aos 50, reformou-se, mas depois ainda ia tocar com a banda porque queria, por gosto. Fica sempre aquele bicho. Mas reformou-se, e o gajo ganhava só das filarmónicas 1500 paus, ou na altura que era 1500 euros, o equivalente a 300 contos, não é? Que era muito dinheiro. E a minha mãe só via essas coisas, mas eu tinha e tenho. Que é o que os pais veem nos filhos, não é? Claro, e tenho uma forma de estar na vida completamente diferente dessas coisas pré-formatadas. Eu nasci para criar, para reinventar coisas, e ali não me iria ser permitido, e eu já estava a descobrir isso nessa altura. E quando faço a primeira banda com os meus amigos, depois ainda tocava na banda, toquei na banda filarmónica até aos 20 anos. Inclusivamente o mestre da banda, mesmo lixado comigo porque o meu professor era inimigo dele e me tirou do clarinete,
chegou a ir ver ensaios do meu grupo de música rock e curti bem. E fizemos um concerto, a primeira parte da banda filarmónica, e eu comecei a cantar. E quando comecei a cantar, já comecei a cantar as coisas que eu escrevia. Comecei também a escrever. E cantava bem da mal. Eu tinha um timbre giro, estás a ver? Yeah. Mas não sabia cantar. Mas cantar aprende-se. Aprende-se, claro. Cantar porque há quem tenha uma boa voz e não saiba cantar, há quem cante bem e não tenha boa voz. Exato. Há quem tenha as duas coisas, há quem não tenha nenhuma. Eu acho que não tenho nenhuma.